Shalom para todos os israelitas, Shalom para os gentios, estrangeiros de corações sinceros, Shalom para as 12 tribos de Israel espalhadas entre as nações, da qual você faz parte e eu faço parte. E Shalom também para você e sua família que acompanham o nosso canal no YouTube toda quarta-feira e todos os Shabbat, todos os sábados, no Facebook, na nossa live, às 5 horas. É o ancião Asaf Benami Crispim Levi. E, mais uma vez, nós temos essa incumbência de falar dos mandamentos que saíram da boca do Eterno, que são a nossa vida. As leis bíblicas, falando de uma forma simples, as leis bíblicas do Criador, os 613 ordenanças, que está em qualquer uma das escrituras, em qualquer país, seja ela hebraica, seja ela árabe, seja ela de que língua for, ela está ali, os estatutos e o juízo do Eterno como testemunho, como disse Davi. Que a sua lei, a sua Torá seria ensinada de geração em geração. Ainda que as religiões, cada um, puxam para si a primazia de ter a verdade, mas a verdade única, a verdade absoluta, ela só vem do Eterno, das palavras que saíram da boca do Eterno, dos estatutos e os juízos do Eterno, chamado de Hukim Vemishpatim, ou seja, as leis bíblicas do Criador. Bom, e nós estamos estudando o livro da Torá, e hoje nós vamos para o item de número 120. Os cantos de um campo que for colhido deve ser deixado para os pobres. Quero convidar você para ler lá em Levítico, Vaikra 19, 9 e 10. Mas antes, eu quero pedir, deixe o seu like, faça a sua inscrição, ajude-nos a chegar até os 1000 inscritos. Também eu quero agradecer os homens e mulheres de bons corações que têm dado as suas ofertas, seus dízimos, as suas doações para o trabalho espiritual da comunidade israelita, de ensinar a Torá, de cuidar do pobre, do órfão, da viúva e do necessitado, e para a viagem dos anciãos para ensinar a Torá. Muito agradecido, que o Eterno abençoe você e sua família. Bom, esse item 120, os cantos de um campo que for colhido deve ser deixado para os pobres. Nós vamos para Vaikra, Levítico. Vaikra, Levítico 19, 9 e 10. Diz assim: quando tu ceifares a colheita de tua terra, tu não ceifarás os cantos de teu campo completamente, nem tu juntarás a espiga de tua colheita, e tu não respingarás teu vinhedo, nem tu juntarás toda a uva do teu vinhedo. Tu as deixarás para o pobre e o guer. Eu sou Yahweh, teu Elohim. Eu sou o Eterno, teu Elohim. Bom, esse mitzvah da Torá, esse mandamento da Torá, ele se aplica especificamente para aqueles que têm terra, que têm um sítio, que têm uma chácara, que têm uma fazenda, que faz ali a sua plantação. E a palavra do Eterno, ela é muito clara, muito sucinta, muito objetiva. O Eterno diz: quando vós estiveres no meio das nações,
vocês lembrarão desses mandamentos, desses estatutos e os juízos que eu ordeno hoje. E eu terei alegria em vós, como eu tive nos vossos pais. E por isso, quando tu fizeres a plantação, seja ela de arroz, de milho, seja ela de soja, seja ela de qualquer espécie de plantação, de laranja, de uva, né? Aqui, no caso, era o vinhedo. Naquele tempo não tinha plantação de laranja, né? Só tinha as romãs, as romeiras, os vinhedos, né? As tamareiras. E então, quando tu ceifares, plantou ali, fez sua plantação, e você colheu, fizer a sua colheita, não colha os 4 cantos da terra. Não colha os 4 cantos da terra. Tu não ceifarás os cantos de teu campo completamente, nem tu juntarás a espiga de tua colheita, aquilo que sobrar. Aí isso é para o pobre, para o órfão, para a viúva, para o necessitado. Aleluia. E o Eterno te abençoará muito mais, porque são mandamentos, palavras que saíram da boca do Eterno. Quando você tiver uma moedinha, às vezes sobra de troco, são o resto, o respiro. Dá para aquele que te pedir, aí na sua cidade, aí na sua vila, onde você mora. Porque quanto mais você ajuda o pobre, o órfão, a viúva e o necessitado, o Eterno mais se agrada de ti. São coisas que vai te ajudar no dia do julgamento. Porque todos nós vamos ser julgados pelos mandamentos, as leis bíblicas do Criador. Naquele dia não adianta a pessoa chegar e falar, eu sou de uma religião, eu sou de outra, eu sou de outra. Citar as 3 grandes religiões e suas filhinhas. E não adianta, você vai ser julgado pela Torá. Inclusive, Salomão, em Kohelet, Eclesiastes, pregador, capítulo 12, do 12 ao 14, ele diz, de tudo que você tem visto e ouvido, o fim é, teme o Eterno e guarda os seus mandamentos. Porque esse é o dever de todo homem. E o Eterno há de trazer a juízo toda obra, quer seja boa e quer seja má. Então, é o meu dever, é o seu dever, ajudar o pobre, o órfão, a viúva e o necessitado. Bom, então, esse item da Torá aqui em Vaikra 19, 9 e 10, e quando tu ceifares a colheita de tua terra, tu não ceifarás os cantos do teu campo completamente, nem tu juntarás espiga de tua colheita, e tu não respingarás teu vinhedo, nem tu juntarás toda a uva do teu vinhedo, tu as deixarás para o pobre, e o Ger, eu sou Yahweh, teu Elohim. Agora nós vamos ver na Torá oral. O que era a Torá oral? Era quando não tinha uma gramática estabelecida, e quando não tinha uma regra gramatical estabelecida. Logo nos primeiros países, os primeiros povoados do mundo. E o Eterno soprava nos ouvidos das pessoas. Então, homens valorosos como Adão, como Shet, como Hanoch, como Noé, como Abraão, Isaac, Jacó, Yosef, eles ouviram o sopro do Eterno e guardaram os seus mandamentos.
Hoje a Torá, ela é soprada no meu ouvido, no teu, e ainda é colocada escrita na nossa frente. As leis bíblicas do Criador. Hoje todo mundo tem uma escritura na mão, está no pátio, no passo dos reis, do prefeito, do governador, do presidente, dos deputados, nas câmaras municipais, todos têm as escrituras, com os 613 mandamentos sufocados por outros livros. É um tesouro escondido. Que você possa descobrir esse tesouro. Então vamos, esse item os cantos de um campo que for colhido deve ser deixado para os pobres. Item 120. Iobe, Jó 31, 16 a 17. Iobe, Jó 31, 16 a 17. 16 a 17. Aqui também, Iobe 31, 16 a 17. Se eu retivesse ao pobre o seu desejo, ou tivesse feito os olhos da viúva perder a tikvá, a esperança, ou havendo comido meu próprio bocado sozinho, e o órfão não tendo comido dele. Aleluia. Então, é triste. Às vezes, quantas vezes você está comendo num restaurante, ali uma comida boa, passa um menino pobre ali, órfão, olhando, e às vezes a pessoa nem dá ali um bocado, ou chama, né? Prepara um almoço para esse menino, uma comida para esse menino, né? Ou a viúva, ou o órfão necessitado, o pobre. E tendo você que o Eterno te deu. Então o Eterno prova a nós, para ver se nós temos um coração bom, para ajudar o levita, o que ensina a Torá, para ajudar o pobre, o órfão, a viúva. Primeiro era do levita, depois do pobre, do órfão, da viúva e do necessitado. Então Iobe, ele aqui era Torá oral, inclusive ele fala em Iobe 23, 12. Nem tenho renegado os mandamentos dos seus lábios, Torá oral. Eu tenho apreciado as palavras da sua boca mais do que o meu alimento necessário. Aleluia. Porque as palavras do Eterno é vida. Ele disse, eu coloco diante de vós a bênção, a brahá e a kelalá. A raim, a vida, e a mavet, a morte. Escolhe, pois, a raim, a vida, e a brahá, a bênção, quando tu guardar os meus estatutos, meus juízos. Mas muitos parece que preferiu o caminho das trevas, o caminho da morte, o caminho da maldição. Por isso que o profeta Ishaiah fala que a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque quebraram as alianças eternas, mudaram os estatutos. Por isso, a maldição consome a terra. E poucos homens, os homens da terra serão mortos, e poucos homens restarão nela. Então, Iobe, Jó, aqui no seu livro, ele fala, ou havendo comido o meu próprio bocado sozinho, e o órfão não tendo comido dele. É triste você ver o órfão sem comida, a viúva, o necessitado. É triste pedir. Às vezes as pessoas falam, mas ele vai comprar droga, ele vai... A maioria das pessoas falam assim, ele vai
gastar esse dinheiro com pinga, não importa o que a pessoa faz. Nós temos é que ajudar. Que a nossa mão direita da esquerda não precisa saber. Né? Quem vai te recompensar é o Eterno. Aleluia. Bom, então Jó fala, se eu retivesse ao pobre o seu desejo, ou tivesse feito os olhos da viúva perder a Tikvá. Né? Às vezes a viúva perde a esperança quando bate numa porta de um rico para pedir um prato de comida, para pedir um emprego, para pedir comida para os seus filhos. E às vezes é tratada, rechaçada, até com violência. Mas nós estamos chegando já nos tempos finais, em que todos nós vamos comparecer perante o tribunal do Mashiach para sermos julgados. Então a nossa vida é curta. Nós não levamos carro, nós não levamos fazenda, nós não levamos ouro, prata. Nós não levamos nada desse mundo. Nós só levamos o conhecimento da lei do Eterno, que nós vamos ser julgados, que pode nos livrar naquele último dia, se você guardou. Não estou falando de religião, estou falando de uma lei que saiu da boca do Criador, que muitos desprezam ela. Mas poucos têm recebido essa incumbência de guardar essa lei e ensinar essa lei. Ela está além de todas as religiões, além do judaísmo rabínico pós-templo, além do cristianismo greco-romano, além do islamismo radical, além do confucionismo, do espiritismo. É a lei do Eterno. Ou guardamos para nós termos vida, ou não guardamos e nós vamos perecer, como pereceu os nossos pais no passado. Bom, mas para finalizar, esse item 120, os cantos de um campo que for colhido deve ser deixado para os pobres. Corinthians Bet, 2 Coríntios 9, 8 e 10. 2 Coríntians Bet 9, 8 e o 10. Segundo Coríntios, capítulo 9, 8 e 10. Elohá é capaz de fazer-vos aumentar em todo favor imerecido, para que vós tenhais sempre toda abundância em todas as coisas, a fim de vos tornardes abundantes em todo tov e mitzvah, como está escrito. Ele distribuiu deliberadamente, de bom coração. Ele deu aos pobres, e a sua tzedakah, a sua justiça, permanece leolam vaed. Então, bem-aventurado o homem a quem ele ajuda o pobre, o órfão e a viúva. O Eterno diz, quando vós guardares esses mandamentos, abençoarei a tua amassadeira, abençoarei o teu pão. A tua esposa e os teus filhos serão frutíferos. Desviarei a enfermidade de ti. Se o inimigo vir por um caminho, ele fugirá por 7 caminhos. Abençoarei a tua amassadeira e abençoarei o teu pão. Então, amados, fiquemos esse item de número 120. Os cantos de um campo que for colhido deve ser deixado para os pobres. Se você tiver uma propriedade, uma chácara, um sítio, uma fazenda, lembra desse mandamento para você agradar o Eterno. E o Eterno agradará mais de ti.
Bom, esses são os conselhos do ancião Assaf, parecer do ancião Assaf, para todo o povo israelita das 12 tribos que estão no meio das religiões. Então, como um ancião no meio das 12 tribos de Israel, eu dou o meu parecer. Que aquilo que eu não pude falar na minha fraca sapiência, que o Eterno possa completar na sua grande bondade, na sua grande sabedoria, possa falar melhor nos vossos corações. Shalom, lehitraot. Até breve.